Prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 2, o tomo 21, ou seja, a divisão 21, o Tribunal de Cristo. Capítulo 1. O que é o Tribunal de Cristo? Bom, esse termo ele é tirado de 2 versículos que nós temos nas nossas Bíblias, que é Romanos 14:10 e 2 Coríntios 5:10, principalmente. Mas vamos ler primeiramente o significado dessa palavra no grego para depois nós analisarmos esses versículos. A palavra tribunal no grego é bema. Essa palavra era empregada para designar o local onde os atletas gregos recebiam os prêmios pelo desempenho nos Jogos Olímpicos. Então, tem aquele... Hoje nós vemos lá o nível 1, 2 e 3, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Lá era chamado de bema, Era um tribunal de premiação. E faz sentido utilizar essa palavra para premiação, porque, claro, os galardões eles serão entregues nesse momento no Tribunal de Cristo. E os galardões falam do nosso desempenho no trabalho do reino de Deus, como nós fizemos a obra de Deus, aquilo que Deus nos confiou, como nós executamos realmente pensando na glória de Deus, no crescimento do Evangelho, ou tinha algum outro propósito? Essa é a questão do Tribunal de Cristo. Também era usado para designar o lugar onde eram tomadas as decisões oficiais. Assim, Pilatos assentou-se no tribunal bema, para julgar Jesus. Os judeus levaram Paulo diante do tribunal, no grego está bema. O apóstolo Paulo usou para descrever o lugar onde seria decidido o nosso galardão. Romanos 14, versículo 10 diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o bema de Cristo, ou o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o bema de Cristo, o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aqui está se tratando de fazer bem ou mal a obra de Deus. E não está tratando de você ser julgado no tribunal de Cristo pelos erros passados, antes de você aceitar Jesus, tá ok? Aqui está tratando do que você fez na obra de Deus, em prol do Evangelho. E um texto também interessante é Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5, que diz: Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Bom, então o apóstolo Paulo está dizendo que os nossos galardões, ele é algo especial. Se você aceitou Jesus e não teve tempo de trabalhar pelo Evangelho, você está salvo, tá ok? Então lhe é imputado um galardão segundo a graça, disse o apóstolo Paulo, tá bom? Agora, se você fez qualquer obra, já não lhe é imputado um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, tá ok? E ele, no versículo 5, ainda diz: aquele que não pratica, porém crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, ou seja, a sua fé já lhe gera galardão. Ele não vai ficar sem galardão. Não? Agora, aquele que trabalha recebe um galardão especial. Julgamentos na Bíblia. Existe o auto-julgamento do crente, O homem deve examinar-se antes de participar da Santa Ceia. Julgamento dos pecados dos cristãos no Calvário. Julgamento entre cristãos, o apóstolo Paulo falou que nós
deveríamos julgar também as questões naturais entre nós, sem levar o irmão a um juízo comum. O julgamento das obras dos crentes, que é essa que nós vamos tratar nesse tópico, julgar as nossas obras, o nosso trabalho em prol do Evangelho. Julgamento de Israel, julgamento da Grande Babilônia, julgamento sobre a besta e o falso profeta, julgamento sobre Satanás, juízo das nações, juízo dos anjos e juízo dos ímpios. Então existem diversos julgamentos. Então o julgamento do tribunal de Cristo é o julgamento das obras dos crentes. E sempre lembrando, irmãos, obras, o cristão ele tem uma maneira simples de definir o que são obras. Ele diz, o cristão ele não trabalha para ser salvo, ele trabalha por ser salvo. O que o cristão está dizendo com isso? Ele está dizendo que existem dois tipos de obras, tá bom? Obras significa atitudes humanas, tá ok? Obras significa atitudes humanas. Então, esses dois tipos de obras significam uma obra que você faz antes de ser cristão. Essa obra, ela não serve para a salvação. Agora, depois que você aceita Jesus, você faz obras que demonstram que você é salvo. Por isso é que alguns pensam existir uma contradição entre Paulo e Tiago, porque Paulo diz que o homem é justificado pela fé e Tiago diz que o homem é justificado pelas obras. Então o apóstolo Paulo está falando dessa primeira obra, uma obra que levaria o indivíduo à salvação. O apóstolo Paulo disse, isso não existe, tá ok? Agora, o que Tiago diz é, depois que o homem aceitou Jesus, as obras que ele faz em prol do reino de Deus, essas obras demonstram a fé dele. Por não entender corretamente esse texto, é que os reformados queriam até tirar da Bíblia a epístola de Tiago, que é uma heresia grave, né? Lutero defendeu mesmo que a epístola de Tiago deveria ser jogada no lixo. Por isso é que eu falo sempre para tomar cuidado com as heresias dos reformados, né? Porque esse grupo é perigoso. Número 2. É um tribunal que não condena pessoas. Só os salvos participarão do arrebatamento da igreja. Vemos por aí que os cristãos não serão julgados. Serão julgados as suas obras. E obras que ele fez como cristão. Essa obra que Tiago fala. Quem é julgado pode ser condenado. E para nós não há condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o tribunal de Cristo, ele é para julgar obras. Nós já estamos salvos em corpos incorruptíveis. Então, não faz sentido o cristão ser julgado com chance de ser condenado e ser lançado no inferno depois de receber o corpo incorruptível, de maneira nenhuma. Número 3. É um tribunal para galardoar os santos arrebatados. Número 4. Será realizado nos ares. Então, os santos arrebatados, que receberam corpos incorruptíveis, vão se encontrar nos ares com Jesus Cristo. Bom, o texto que nós podemos usar como base, vamos ler esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos que ressuscitaram primeiro, incorruptíveis. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O comentário diz, o apóstolo Paulo disse que nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens ou nos ares. É fácil entender o porquê deste tribunal ser nos ares e não no céu.
Como já foi dito, este tribunal é para galardoar os salvos. Acontecerá que muitos cristãos perderão galardão por obras feitas com intenções que não eram a glória de Cristo. E certamente Cristo lhes cobrará as obras que não realizaram, pois estas resultariam em salvação de algumas almas e edificação de outras. Por este motivo, se entristecerão, e o céu não é lugar de tristeza. Vai haver cobrança, irmãos? Sim, vai haver cobrança. Veja que Jesus, depois que ressuscitou, ele cobrou os apóstolos. Está lá em Marcos, capítulo 16, ele diz que Jesus lançou-lhes em rosto toda a incredulidade e dureza de espírito. Então, a cobrança é normal. E, infelizmente, nós sabemos que vivendo nesse corpo limitado, nós podemos acabar por, às vezes, ser dedicado numa determinada obra, mas outra que Jesus nos confiou, nós não sermos tão fiéis. Então, haverá cobrança e isso poderá gerar tristeza em muitos.